A palestra começará em 5 minutos. Caros amigos, que a paz de Jesus esteja conosco. Nos ampare, nos ilumine, hoje e sempre. Passando aqui para convidar você para participar. Segunda edição do Café com Amigos. É o encontro de centros de 2 regiões da região metropolitana de Goiânia para estudarmos temas interessantes da doutrina espírita que visa o fortalecimento e a unificação do movimento espírita goiano. Este ano, por causa da pandemia, vai ser de forma virtual. A data do segundo Café com Amigos, 26 de julho, 8h30 da manhã. Já se inscreveu? Que ótimo! A sua inscrição continua válida. Caso ainda não tenha feito, a faça pelo link. Isso nos ajudará a nos organizar melhor. Passando para reforçar o convite. Vamos participar do segundo Café com Amigos? Vem aprender, ensinar, compartilhar e, sobretudo, confraternizar. Abraços fraternais a todos. E fique bem. Fraternal abraço. Nos vemos lá. Boa noite, meu nome é Renata e eu sou do Artístico da Mocidade do Lar de Jesus e hoje vou cantar 2 músicas para a gente depois passar para a prece. Vamos lá, primeira, Grata Vida. Grata vida que me faz crescer, com a linda amizade que me faz ver, que da mão que me sustenta em pé, nunca comprou-me ato, somente fé. Quando você se afasta de mim, sempre escura a ilusão de pensar no fim, mas você vem com o seu coração e me mostra que a vida é doação, é doação, é doação. Grata vida que me faz crescer, com a linda amizade que me faz ver, que da mão que me sustenta em pé, nunca cobrou-me ato, somente fé. Quando você se afasta de mim, sempre escura a ilusão de pensar no fim, mas você vem com seu coração e me mostra que a vida é doação, é doação, é doação. E agora, antes da prece, vamos ver se sai aí, o Pai Nosso, do Padre Marcelo Rossi. Parece dar uma desafinadinha, mas vamos lá. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu
Então vamos neste momento fechar os nossos olhos, imaginar uma luz maravilhosa descendo sobre cada um de nós, sobre aqueles que amamos, cada membro da nossa família, dos nossos amigos, e desejar ao Mestre amado que esteja conosco, trazendo conhecimento, trazendo o recolhimento necessário para este momento, sabedoria, e que a gente possa aproveitar o máximo possível dessa palestra de hoje, que o nosso mestre também esteja com Roosevelt, inspirando ele as melhores palavras para quem está assistindo, e agradecer, mestre, por estarmos aqui, reunidos em teu nome, para ouvir um pouco mais sobre o que nos ensinou. E assim, pedimos licença, mestre, para começar mais uma reunião pública do Centro Espírita Lar de Jesus. Que assim seja. Oi, boa tarde a todos, boa tarde a todos os irmãos que estão assistindo de suas casas. Inicialmente, eu queria dizer que a reunião pública de hoje é feita pela MELG, né, a Mocidade Espírita do Lar de Jesus, e ela é em parceria com o IGE-SE, que é o Instituto Goiano de Estudos Espíritas. E a MELG recebeu um convidado mais que especial, né, nesse domingo, que é o Roosevelt Thiago. Boa noite. Boa noite. Para nós também é um motivo de satisfação deixar a nossa contribuição. Que ótimo. Muito obrigada por estar aqui. Aí agora eu queria ler o currículo dele rapidinho para todo mundo se situar, né? Às vezes tem alguém que não conhece ele. Ele é palestrante com experiência internacional há mais de 30 anos e autor de 29 obras, percorrendo todo o país, proferindo palestras, cursos e treinamentos, tendo seus trabalhos sempre marcados pela fidelidade aos apontamentos de Allan Kardec. Editor e sócio fundador da editora Sólido, estudioso do comportamento humano, sendo autodidata, presidente da AD Regional Jaú, Associação de Divulgadores do Espiritismo, fundador da ASEAC, Associação Cultural Espírita Allan Kardec, na cidade de Barra Bonita, São Paulo. Palestrante corporativo, realizando treinamentos para líderes e curso para a formação de equipe, atendendo empresas e instituições. A gente queria deixar também o site dele aqui, né, que é www.roosevelt.net.br. Muito obrigado por estar aqui com a gente. E só para explicar para todo mundo que está em casa que ele vai fazer uma exposição. O tema é a presença de Deus nos relacionamentos, né? E aí ele vai ter uma exposição de 30 minutos agora, palestra que ele preparou. E depois ele vamos ter uma rodada de perguntas e respostas. Então já podem deixar as suas perguntas aí nos comentários e o palco é seu. Muito obrigado. Nós agradecemos a oportunidade de estar com os amigos, porque agora, nesses tempos atuais, há uma necessidade de nos reinventarmos para que o trabalho na divulgação espírita prossiga. Então, sempre que nós percebemos o empenho das pessoas, o empenho dos companheiros, para que a mensagem siga adiante, é sempre motivo de satisfação poder deixar a nossa contribuição. Assim, eu agradeço à comunidade espírita de Goiânia, que sempre recebe com muito carinho o nosso trabalho, aos companheiros que estão ligados conosco através da internet, a Jo, minha companheira, que faz a ligação para que esses trabalhos sejam todos possíveis, ela que é a sustentação para que tudo aconteça, e dessa forma nós vamos seguindo adiante, tentando levar a mensagem espírita ao mesmo tempo em que transformarmos a nós próprios e aqueles que estão dispostos a refletir conosco. Fica assim a minha gratidão. Mas vamos lá. Falar sobre relacionamento, ele é sempre algo importante, tanto quanto desafiador. E quando nós colocamos o tema, a presença de Deus nos relacionamentos,
É porque assim como nós aprendemos, estudando a doutrina espírita, de que Deus é a causa primeira de todas as coisas, então é de ser também a causa primeira dos nossos relacionamentos. Tudo aquilo que tem Deus na base progride, segue adiante e dá frutos. A inexistência de Deus em qualquer campo da vida humana compromete esse campo. Então, para partir a nossa reflexão, vamos falar um pouco de Deus. E sempre que vem Deus à minha mente, à minha cabeça, eu lembro que existe algo determinante no que tange a compreensão de Deus, que é justamente a maneira pela qual nós entendemos o Criador na nossa vida. Vou dar um exemplo. Muitas vezes, muitos companheiros hoje, adultos, e se você perguntar se eles acreditam em Deus, se creem em Deus, todos responderão que sim, que acreditam em Deus, que confiam em Deus e tudo mais, mas nunca pararam para refletir acerca de Deus. Nunca pararam para pensar, nunca observaram a vida, o sol que nasce, o sol que se põe, uma criança que nasce, uma flor que desabrocha, os acontecimentos, todos obedecendo uma lógica, nunca observaram a vida pensando que através dessa observação chegasse à conclusão da existência de um Criador, de Deus. Muitas vezes, onde é que se limita a nossa crença em Deus? Numa cultura absorvida que vem desde a nossa infância. Nós nascemos e desde pequenos vamos ouvindo o pai, a mãe, os adultos importantes para nós, dizendo assim, confia em Deus, Deus vê tudo, Deus sabe tudo, Deus está vendo, Deus pode, Deus faz. E essa construção de ideias que não são nossas, são dos nossos pais, são dos nossos avós, são dos adultos que nos cercam, vão penetrando o universo infantil. Nós vamos nos tornando adultos, escutando a mesma coisa, e um dia, quando adultos, começamos a falar para as pessoas confiar em Deus, que Deus tudo vê, que Deus tudo sabe, mas nós falamos muitas vezes sem refletir nisso tudo. Nós falamos porque alguém nos disse, alguém nos passou essas informações, eram pessoas confiáveis, então nós confiamos também. Então, nós percebemos que um dos grandes problemas hoje, em todas as áreas, não só no relacionamento, mas em todas as áreas do comportamento humano, está justamente nessa visão equivocada que nós temos de Deus. Onde a maioria diz que crê em Deus porque ouviu falar dele, mas não porque estudou. Poucas pessoas se juntaram de livros, no nosso caso, da literatura espírita, e disse assim, agora vou me dedicar um determinado tempo, estudar, conversar com as pessoas, também compreender Deus. Se Deus vê tudo, como é que ele vê? Se ele sabe de tudo, como é que ele sabe? Se ele pode tudo, por que não muda então o que deve ser mudado? Então, estudando sobre Deus, isso iria nos dar uma visão muito clara da vida. E compreendendo Deus, a sua inteligência, a sua bondade e a precisão com que ele constrói toda a nossa vida e toda a vida, nós agiríamos de forma diferente. Nós não teríamos mais preocupados se as pessoas estão vendo as nossas questões. Muito pelo contrário, nós já começamos a entender de que, independente de ninguém ver, Deus vê. Então, essa visão de Deus seria determinante para que os nossos relacionamentos crescessem. É como se nós fizéssemos assim. Eu tenho um amigo aqui na minha cidade, e eu não sei exatamente todo mundo que está me ouvindo pela internet. Eu já vi nos comentários pessoas de todo lugar, de toda a área, de várias cidades diferentes, e assim por diante. Muito bem. Essas pessoas todas não conhecem o amigo que eu estou falando. Ele é aqui da minha cidade. Mas eu começo a dizer assim, esse amigo meu é uma pessoa especial. Ele ajuda todo mundo, se dedica a todo mundo. Ele está sempre defendendo as causas. Ele defende as crianças, os animais, os idosos. É uma pessoa especial. Nunca vi ninguém falar nada de mal sobre ele. Nem ele falar nada de mal sobre ninguém. Qualquer pessoa que apresenta um problema, ele sempre tem uma palavra de apoio, de consolo, nunca de crítica. Meu amigo é especial, vocês precisavam conhecer.
Enquanto eu vou fazendo isso, enquanto eu vou falando isso, vocês, em toda parte que estão aí me acompanhando e me ouvindo, vão tendo vontade de conhecer meu amigo, vão tendo simpatia para o meu amigo. E assim, é muito fácil que, de repente, quando alguém perguntar dele para vocês que não conhecem, vocês digam o quê? A impressão que eu passei. Vocês vão falar, fulano de tal é uma pessoa boa, ajuda todo mundo, é muito solícito, ampara, apoia, é uma pessoa boa. Vocês vão passar para diante aquilo que é uma realidade para mim, não é para vocês. Vocês nem conhecem ele. Com relação a Deus, acontece a mesma coisa. Nós vamos ouvindo de outras pessoas que Deus sabe, Deus pode, Deus quer, Deus faz, Deus. Isso vai criando em nós uma cultura da fonte divina. Mas nós nunca construímos isso em nós. Eu não cheguei à conclusão de Deus por caminhos particulares, de eu estudar, de eu me dedicar, e assim por diante. E aí poderíamos estar pensando assim, muito bem, como é que eu vou saber se a crença que eu tenho em Deus, ela é resultado de uma cultura adquirida ou é um estudo enraizado em mim? Que Kardec chamou de fé raciocinada. Como é que eu vou saber? E embora a questão seja profunda, a análise sobre ela é bem superficial, bem tranquila, né? É o seguinte, se nos piores momentos da minha e da sua vida, nós conseguimos nos manter confiantes, trabalhando, dedicando, orando, fazendo o que é possível, sofrendo injustiça, sofrendo perseguição, mas crendo na vida, é porque essa crença em Deus pode nos sustentar, consegue nos sustentar. Então, porque ela é sinal de que ela está sedimentada, construída dentro de nós próprios. Porém, por um outro lado, quando os momentos de dificuldade se apresentam, quando as dores, as expiações, as dificuldades se fazem presentes, o que acontece? Quando a nossa esperança vai embora, quando o sofrimento se agiganta, onde a dor se transforma em desespero, onde nós sentimos que não tem mais o que fazer, que nós estamos perdidos, que acabaram-se as esperanças, quando nós nos desesperamos, enlouquecemos e muitos vão até o suicídio, é sinal de quê? De que aquela crença em Deus era apenas uma expressão de cultura, uma força de cultura, mas na verdade nunca esteve enraizada em nós próprios. Muito bem, dito isso, nós vamos começar a somar agora a nossa reflexão à questão dos relacionamentos. Esse Deus é a base de tudo, é a base também dos nossos relacionamentos, e desta forma, desta maneira, ele deve estar acontecendo, presente nesses relacionamentos. Só que Deus, sendo uma inteligência soberana, sendo Deus absoluto poder e bondade, ele não vai se manifestar em nada que não seja real, em nada que seja mentiroso, em nada que seja fictício. Então, para termos a presença de Deus nos relacionamentos, é necessário que esses relacionamentos sejam reais, tenham qualidade, principalmente quando nós percebemos hoje que nós vivemos numa época e na era da internet, onde acontece o quê? Nós acabamos ficando totalmente vulneráveis a essa ilusão amigável, né? Nós acreditamos que os 5.000 amigos do Facebook são amigos de verdade. Nós acreditamos que os tantos seguidores do Instagram são amigos de verdade, se interessam por nós. Isso cria uma falsa ilusão. Então, nós vamos entendendo que a amizade não tem um custo, um preço, que é o preço da dedicação, do empenho. Quando eu digo que eu sou amigo de alguém, isso implica em várias questões. Se fulano de tal é meu amigo, isso compreende que esse relacionamento é real, que eu devo ouvi-lo, ampará-lo, apoiá-lo, demonstrar a minha solicitude, aquilo que for possível que eu faça. Eu tenho que me importar pela vida dele e por aquilo que vai fazer diferença na vida dele. Ou, amigo para quê? Então, nós entramos numa sintonia que é mais ou menos assim. Hoje,
E isso a internet agrava, essas amizades flutuantes, né? Nós encontramos alguém, e eu, como vocês que me ouvem, devem ter experimentado essa situação, conhecemos alguém, e começamos assim, fulano de tal é meu amigo. Fulano de tal é meu amigo, fulano de tal é meu amigo, e vou falando para todo mundo. Falo para ele, inclusive, não é amigo. Chamo ele de amigo, ele me chama de amigo, e assim nós passamos anos. E quando alguém me pergunta sobre ele, eu digo, fulano é meu amigo. Eu atesto isso, é meu amigo. E vão se passando os anos, vão se passando muito tempo dentro dessa questão das amizades. Até que um dia, como o mundo é de provas, expiações, obstáculos, dores para todo mundo, o que acontece? O meu amigo, ele mergulha em profundos problemas. O meu amigo, ele mergulha nas expiações, ele é injustiçado, ele é enganado, ele perde tudo, ele vai à falência, ele adoece, e aí vai uma porção de coisas. E nós, que chamamos de amigo ele a vida inteira, anos chamando ele de amigo, teríamos agora a obrigação moral de fazer com que isso, se é verdade, aconteça, demonstrar minha amizade, estar disponível a ele, ver o que ele precisa, como eu posso ajudar. Porém, sabendo das dificuldades do nosso amigo, nós nem sequer nos importamos. Nem sequer queremos saber como ele está, nem depositamos atenção aos problemas dele. Quando alguém pergunta de nós, nós falamos dele como falamos de um outro que não é nosso amigo. Nós estamos falando de tal, tá dificuldade lá, né? Você foi ver ele? Tô com muito compromisso, não tá fácil, a vida hoje é muito corrida, não dá. Conclusão. O tempo todo que nós chamamos essa pessoa de amigo, nós estávamos mentindo. Era mentira. Nós falamos durante 5, 10 anos para ele e para as pessoas que ele era meu amigo, nosso amigo, e agora que ele está com dificuldades, nós não temos tempo para ele. Era um relacionamento mentiroso, era ilusório. Nós nunca fomos amigos. E aí entra a questão de Deus. Como esperar a manifestação da presença de Deus num relacionamento que, na verdade, não existe? Como esperar a manifestação da presença de Deus num relacionamento fictício, ilusório, que não é real? Então, os relacionamentos vão tendo a tendência de serem cada vez mais superficiais pela ausência de Deus, pelo relacionamento que temos com Deus, que já é uma impressão de cultura, e que agora nós transferimos para as facilidades de chamar alguém de amigo, sem nos importarmos que isso implica em obrigações. Se ele é meu amigo, eu devo me importar por ele. E obedecendo essa linha de raciocínio, nós vamos aprofundando e vamos chegando a questões mais profundas, né? Quando nós, no nosso caso, espíritas, conhecemos as pessoas dentro do centro espírita e por uma força de cultura, sem refletir no que isso significa, nós começamos a chamá-las de irmãos. Já viu isso? Não é, meu irmão? Tudo bem, minha irmã? Tudo bem, meu irmão? Como vai, meu irmão? Fulano de tal? Frequenta o meu centro. É meu irmão. Não é irmão, não é meu irmão. E a coisa vai seguindo. E nós vamos chamando as pessoas de irmãos. Durante muito tempo. Apresentamos as pessoas com esse diferencial. Esses aqui são meus irmãos, né? E são amigos do centro. Então, a conversa vai seguindo dentro desse teor, vai seguindo dentro dessa questão. Meu amigo, e a coisa segue. Muito bem, muito bem. Até que, de repente, numa situação natural na vida e para a vida, o que acontece? O nosso amigo adoece. O nosso irmão, agora eleito irmão, mergulha nas provas, nas expiações. O nosso irmão, aquele que nós chamamos de irmão durante muito tempo, ele está com dificuldades, ele inclusive se afasta do centro, e a gente que chamava ele de irmão nem percebe que ele sumiu do centro, o que já é sinal de problema. Né? Nós frequentamos o centro 5 anos, 10 anos, um chamando o outro de irmão, de repente ele parou de ir, ele parou de frequentar o centro, e nós nem sequer percebemos que ele
parou de frequentar o centro, de que ele não vai mais. Simplesmente era um irmão que sumiu e nós esquecemos da existência dele. Conclusão: o tempo todo que nós chamamos o nosso irmão de irmão era mentira. Nós estávamos falando sem pensar. Nós estávamos falando, estabelecendo um relacionamento superficial. Era um relacionamento sem base na realidade. O nosso irmão, muitas vezes, é injustiçado e fica sem ninguém. Todo mundo se afasta quando ele está na pior. Todo mundo se afasta porque ele está endividado, ele foi injustiçado, todo mundo se afasta. E nós, onde o irmão seria mais necessário, nos afastamos também. Aí vem a pergunta. O tempo todo que nós chamamos ele de irmão, será que era verdade? Nós estávamos mentindo? Ou pelo menos negligenciando com o significado do que isso implica? Porque se eu chamo ele de meu irmão, se eu reconheço ele como meu irmão, o bem-estar dele, a sua situação de vida, a sua vida, tem que me interessar. Eu tenho que desejar que ele tenha êxito dentro das suas empreitadas, que ele fique feliz, que tenha saúde, que vá bem, que vença. E quando ele se entristece, isso deve ser um motivo suficiente para que me manifeste na vida dele e o estimule a vencer, a prosseguir, a ir adiante nas dificuldades e assim por diante. Conclusão. Quando o nosso irmão, aquele que nós chamamos de irmão durante anos, mergulha nas provas, nas expiações naturais, na vida de todo mundo, e nós simplesmente nos afastamos, é porque o tempo todo que nós chamamos ele de irmão, nós estávamos mentindo. Não era real. Nós não tínhamos esse laço com ele, estávamos brincando com as palavras e, consequentemente, com a vida dele. E a pergunta é a seguinte: como encontrar Deus num relacionamento dessa natureza se não existe nem relacionamento? É mentira. É ilusório. Como encontrar Deus em relacionamentos que se assentam em força de cultura apenas, mas onde não há importância de umas pessoas na vida das outras? Existe um Deus, nós falamos de amizade, de irmão, uma porção de relacionamento. E quando fala em relacionamento, pelo que nós falamos até agora, a maioria das pessoas já pode ver que isso é assunto para seminário e não para uma palestra, porque nós poderíamos refletir sobre muitos tipos de relacionamentos e que são muitas vezes pautados na ilusão, em nada sustentando nada, né? Que nós falamos que temos esse tipo de relacionamento ou aquele, mas no fundo, sustentação para nada disso. Muito bem. Quando acontece isso, nós começamos a pensar no relacionamento mais complexo para as nossas reflexões, que é o casamento. E eu gosto muito de casamento. E às vezes quando eu falo que eu gosto muito de casamento, algumas pessoas começam a olhar para mim como se eu estivesse falando alguma coisa engraçada, como se fosse uma piada, e não é. Eu gosto muito de casamento. Por quê? Eu acho assim que das instituições humanas existem lições para a alma que somente a vida 2 consegue ensinar. Nenhuma outra instituição consegue dar algumas lições para a alma como o casamento dá. Nenhuma outra. Ninguém consegue entrar num casamento nem que ele dê errado. Nem se ele casa e depois de um tempo ele vai ao divórcio, nem assim ele sai igual. É impossível alguém entrar num relacionamento, ir para o casamento, ter uma vida 2 e continuar iguais. Então, é o grande laboratório da alma humana. É o grande laboratório onde as almas estão constantemente, o tempo todo, trocando informações, aprendendo uns com os outros. Aí, alguém diria assim, ó, mas Roosevelt não deve ser tão bom. Porque casamento, todo mundo reclama, é um problema para todo mundo, é um problema para todas as pessoas, então não deve ser tão bom. Só que, na verdade, eu sempre me pauto na seguinte questão. Onde está o problema do casamento? É que a maioria de nós vai para ele
sem ter noção exata de qual é a nossa parte, o que nos cabe, o que estava no pensamento de Deus quando idealizou o casamento. O que estava no pensamento do Criador quando ele idealizou, estruturou a questão do casamento. Que daí nós vamos ver no Evangelho, um dos seus biógrafos, vamos encontrar a seguinte definição que espelha o plano de Deus para o casamento, que é o seguinte, diz o texto: deixará o homem seu pai, sua mãe, sua família, se unirá à sua mulher, e a partir desse momento não existirão mais dois, só um. Sensacional. Imaginemos agora, para cumprir o plano de Deus, o empenho, a dedicação que nós temos que ter. Que já imaginou? Para você saber que não existe mais dois, agora é um. Agora é somente um, não existem mais dois. Quanto, estou falando do casal, marido e mulher, quanto é que um vai ter que se dedicar para que o outro consiga, evidentemente, cumprir o plano de Deus? Ou seja, não existe mais a possibilidade de eu agredir, ofender o outro sem que isso me ofenda, porque não tem mais dois, agora é um. Imaginemos quanto que o Espírito vai desenvolver de paciência, de resignação, de capacidade, de dedicação, de renúncia para poder cumprir o plano de Deus. Eu sempre faço uma alusão ao seguinte: imaginamos quantos compromissos ruins você vai, sabe por quê? Porque agora não pensa mais como um, agora vocês dois são um. Então não dá para fazer o bom para um e o ruim para outro, temos que negociar tudo. Como é que fica melhor para os dois? Porque quando um ganha e o outro perde, no casal, os dois perderam. Quando fica bom para um e ruim para o outro, os dois sofrem a penalidade. Não existe mais dois. A partir desse momento, diz o Evangelho, só existe um. Então, quando as pessoas vão para o relacionamento chamado casamento, elas têm que ter essa noção. É uma vida antes ou depois. Porque a partir do momento que casou, não existe mais dois, só existe um. E aí vão percebendo o controle pessoal que nós vamos tendo que ter para cumprir o plano de Deus para o casamento. O controle pessoal, a estrutura que nós temos que ter, justamente para quê? Para que a gente consiga fazer exatamente aquilo que pede o plano de Deus. Ou seja, começarmos a levar nossa vida, começarmos a viver, mas não pensando individualmente. Não existe mais só eu. Agora, nós estamos num relacionamento, os dois são uma pessoa. E isso pede dedicação, empenho. Isso pede uma porção de elementos que a pessoa vai construindo dentro dela própria. Ela vai edificando dentro dela própria. Ela vai adquirindo. Não é que ela vai começar a vencer o outro, a mudar o outro. Ela vai mudar a si mesma para que os dois entrem num consenso. E é aí que está o processo de crescimento. Aí que está o processo de elevação. Aí que está o processo de edificação das almas, onde nós vamos já não pensando mais o que é melhor exclusivamente para mim. Eu não penso mais o que é melhor só para mim. E começo a pensar o que é melhor para o casal. Inicialmente, desse fruto, depois vem os filhos, a família cresce. Então, o relacionamento a dois, o casal, e na sequência dele, ele é a gênese de uma nova família, é determinante, é fundamental para a educação do espírito. Todas as pessoas que vão para o casamento nunca mais são as mesmas. Então, eu verdadeiramente acho que o casamento é uma instituição absolutamente especial. Uma instituição que deveria ser cuidada para que a gente conseguisse ter, dentro dessas questões todas, cuidada com carinho para que Deus se manifestasse dentro dele. E como Deus não vai se manifestar em nenhuma relação fictícia, como Deus não vai se relacionar em nenhuma relação que não exista de verdade, o que acontece?
Só podemos encontrar a presença de Deus nos casamentos que são estruturadamente bem, estruturadamente vinculados à proposta, estruturadamente mantidos dentro dos trilhos definidos pelo Evangelho. Ou seja, pegar duas criaturas e educá-las para aprender a dividir não coisas, para dividir uma vida. E dividindo a vida, nós começamos então a entender qual foi o plano de Deus para o casamento. Bem, dito isso, nós falamos de amizade, nós falamos de casamento, nós falamos de amigo, nós falamos de irmãos, né? Mas há uma mensagem que serve para todos os elementos, que é responder a uma ânsia de todas as pessoas, que é o seguinte, afinal de contas, como é que nós podemos chegar até Deus? E a resposta seria: o nosso relacionamento com Deus passa necessariamente pelo relacionamento que nós temos com as pessoas à nossa volta. É impossível querer ficar isolado de todo mundo, não ligar para ninguém, não querer se relacionar com ninguém, só com Deus. É um equívoco, né? É um equívoco. Nós temos que entender que o caminho que nos leva a Deus passa necessariamente pela relação que nós temos com as pessoas. Vivendo com as pessoas, nós vamos melhorar, estruturar, lapidar o nosso relacionamento para depois oferecê-lo a Deus. Dito isso, eu acredito que nós já devemos ter algumas perguntas, né? Se tiver alguma pergunta, por favor, podem ficar à vontade. Boa noite. Então, a gente trocou de link, aí por enquanto não temos nenhuma pergunta nesse link, não. Sem problema. Mas eu vou falar então, para a gente poder dar tempo. Então, eu posso fazer uma pergunta pessoal minha? Claro. Que eu achei muito interessante isso que você falou dos relacionamentos mais profundos, né? Mas, justamente, igual você falou nesse relacionamento mais superficial, será que é possível ter essa presença de Deus? Muito bem. Pergunta muito boa, muito boa. O que acontece é que hoje nós percebemos que a internet, ela passa a ser terreno de ninguém. Então, por exemplo, você pega alguém, eu estou te vendo hoje pela primeira vez, aí eu falo assim para você, tudo bem? Você fala, estou com um problema. Aí eu escrevo embaixo assim: Jesus te abençoe, tomara que dê tudo certo, tomara que você fique bem, tomara que você é uma pessoa muito especial. Eu falo um monte de coisa. Muito bem. Agora, eu posso falar isso da boca para fora, aí é uma educação. Ou eu posso falar isso desejando de verdade que você seja iluminada, que você tenha força para resolver o seu problema. Eu posso falar isso desejando verdadeiramente que você consiga vencer sua dificuldade. Ou seja, percebeu que no meu relacionamento com você, se eu desejo as coisas boas para você de verdade, eu estou educando a mim. Eu que estou educando, eu estou aprendendo a não falar que eu amo quando eu não amar. Eu estou aprendendo a não falar que eu não sou amigo quando eu não estiver disposto a não ser amigo. Eu vou educando a mim. Então, nós podemos sim ter, mesmo nos relacionamentos da internet, condição de fazer com que eles nos eduquem. Né? Então, quando você fala assim, Jaqueline está com um problema, eu posso pensar assim, bom, se eu não estou nem aí com a vida de Jaqueline, eu vou ficar quieto. Mas se eu realmente desejo que ela fique bem, eu vou falar que você fique bem e vou desejar, vou educando os meus sentimentos. Eu quero realmente, se você conseguir resolver, me avisa depois. Eu quero me interessar. Nunca é os outros. Os outros sempre são um espelho para que a educação parta de mim para mim mesmo. Conforme eu vou me relacionando com as outras pessoas, se eu deposito verdade nisso, eu vou fazendo o quê? Educando a mim mesmo. Então, aí dentro disso, sim. O problema de ficar superficial é quando nós acostumamos a falar a mesma coisa para todo mundo. Jesus te abençoe, viu? Fique em paz, viu? Tudo de bom para você. Eu não quero nem saber se vai estar bom para você. Então, o problema é meu.
Eu posso usar esses relacionamentos superficiais de outra maneira. É igual presencial. Imagina assim, você está andando pela rua e vai encontrando as pessoas. E você fala assim, bom dia, bom dia, bom dia. E, na verdade, você não está desejando que ninguém tenha bom dia. É força do hábito. E na internet é a mesma coisa. Agora, não podemos nos encontrar na rua e você falar para alguém assim, bom dia, desejando que a pessoa tenha um bom dia. Eu tenho que educar quem com isso? Eu educo a mim mesmo. Né? Então, dentro disso, nós começamos a falar aquilo que tem sintonia com aquilo que nós desejamos. Né? Começo a falar dentro daquilo que nós estamos de acordo, porque senão realmente fica insustentável. É muito interessante. Obrigada pela resposta. A gente tem uma segunda pergunta da Luciana Oliveira. Como podemos sustentar o relacionamento conjugal? Essa pergunta é muito boa, né? Primeiro assim, quando falamos em relacionamento conjugal, nós estamos falando de uma das questões mais importantes da alma humana, né? Mais importante. Relacionamento conjugal é o grande desafio. Por quê? Porque ninguém está na vida de ninguém por acaso. Então, quem são as pessoas que nós vamos nos relacionar? Aquelas que nós temos pontos a acertar, arestas a acertar. Aí você fala assim, nossa, é muito mais fácil viver na casa dos outros do que na minha casa. Claro, os desafios estão dentro de casa, os desafios estão nas pessoas à nossa volta. Então, respondendo à pergunta, como é que nós fazemos para sustentar a vida conjugal? Alguns elementos basilares. Primeiro, graças à doutrina espírita, ter noção que as pessoas que estão à nossa volta são as pessoas certas. Ninguém casa com a pessoa errada. Ninguém se relaciona com a pessoa errada. E se a pessoa é certa, nós temos que partir de um princípio. Em toda convivência, temos que pensar assim, afinal de contas, o que eu tenho que aprender e o que é que eu tenho que ensinar nesse relacionamento? Nunca alguém só dá e alguém só recebe. Né? Se eu estou convivendo com alguém, certamente eu devo transmitir a esse alguém alguma coisa importante. E tenho também que aprender com esse relacionamento. Essa é a base. Quando eu começo a entender que existe uma justiça, uma inteligência divina que identificou que é melhor eu viver com fulano do que ciclano, então eu tenho que respeitar isso, já não ver com olhos especiais. E a segunda questão é o seguinte, respeito. Mas o respeito aqui no caso, ele tem que estar traduzido da seguinte forma, eu tenho que num relacionamento importar-me com aquilo que é interessante para o outro, depositar valor naquilo que é importante para o outro. Então, por exemplo, estou casado com determinada pessoa, tá? O que é importante para ela? Por que eu tenho que saber isso? Porque o que for importante pode ser bobo para mim, pode ser superficial para mim, mas o que é importante para ela? É importante para ela aqui, então eu vou falar com respeito do que é importante para ela. Eu vou falar com cuidado daquilo que é importante para ela. Por mais que para mim seja superficial, por mais que para mim seja ilusório, mas se é importante para ela, é nisso que eu preciso. Então, se nós juntamos esses elementos, nós começamos a conhecer com quem a gente vai se relacionar e a depositar valor naquilo que tem sentido para a vida dele e não para a nossa. Sim, muito bem respondido. Vamos ler a nossa última pergunta, porque a gente não quer aprofundar muito, né? No passado horário, quer dizer, que é do Dr. Luiz. Como aprofundar os relacionamentos no centro espírita? Nós temos que entender uma coisa muito interessante, né? Nós fazemos assim, Deus, o que ele fez? O objetivo da vida é nos ensinar a amar, ponto. Educar o homem para que ele aprenda a amar. Esse é o grande desafio. Então, só que é muita coisa amar. Amar é muita coisa, né? Por quê? Porque Deus é amor. Olha o tamanho do negócio. Deus é amor. Então, amar, né? Então o que Deus fez?
didaticamente. Ele pegou o amor e fatiou um pedaço, um monte de fatias. Então, nós temos assim, relacionamento, amor à pátria, amor de mãe, amor de pai, amor aos animais, amor à natureza, amor de marido, amor de esposa, um monte de tipo de amor. Por que ele dividiu isso? Para a gente ir aprendendo passo a passo, fatia por fatia. Então, as pessoas que convivem conosco no Centro Espírita são uma fatia dessa. Né? Onde é que nós vamos aprofundar? Primeira coisa, é conseguir fazer com que o Centro Espírita seja casa de Jesus. Esse é o grande desafio. Por quê? Porque assim, geralmente eu viajei o país inteiro em casas espíritas. Tem algumas muito amorosas. Mas tem muita casa que você chega, eles falam assim, olha, você é o palestrante, então você pode sentar lá e esperar que alguém vai te chamar, viu? Você chegando hoje, senta aqui a palestra, depois o passe ali, você levanta, vai lá no passe, é mecânico. Então, isso está um problema aí. Né? Porque se o Centro Espírita é casa de Jesus, todo mundo que chega lá tem que ser recebido como alguém que chega na casa de Jesus. É fundamental que seja isso. Então, o que nós temos que fazer com os nossos relacionamentos do Centro Espírita? Fazer com que eles sejam pautados na verdade, que a gente comece a nos interessar uns pela vida. É o caso dos amigos. Alguém parou de ir no centro? Se importe. Vai lá ver o que está acontecendo. Alguém deixou de ir? Alguém está tendo um comportamento estranho? Se importe. A coisa é tão maluca que não é difícil que alguém que tenha uma vida no Centro Espírita, quando precisa de tratamento, vai em outro. Porque ele criou uma vida de estudo ali, mas não criou laço de afeto ali. Esse é o grande segredo. Nossa, muito interessante. Meu Deus. Então, agora a gente está chegando no final da palestra. Queria agradecer muito a sua presença. Se você tiver alguma consideração final, quiser encerrar seu raciocínio. Nós tivemos alguns problemas de transmissão, a gente não sabe exatamente quem viu o quê, mas de qualquer forma fica a mensagem de que nos relacionarmos é uma tarefa muito especial e muito importante. Se você que me ouve está tendo dificuldades nos seus relacionamentos, saiba que esse é o maior desafio de todo mundo. Mas a mensagem que eu gostaria de deixar é o seguinte: a pessoa que está do teu lado, na tua casa, no teu trabalho, no centro espírita, no círculo de amizade, são sempre as pessoas certas. E se são pessoas que você nunca escolheria para estar do teu lado, saiba que se você nunca escolheria, uma inteligência superior escolheu. Então, trata esses relacionamentos com muito cuidado, com muito carinho, que aí está o nosso caminho de autorredenção. Muito obrigado a todos, fica a nossa gratidão e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Eu queria agradecer muito o Roosevelt. Na verdade, os coordenadores da MELG, eles contactaram o Roosevelt e essa transmissão não seria no horário da palestra pública, né? Mas ele se prontificou a pegar esse horário, então eu queria agradecer imensamente por ele ter transmitido essa palestra a todas as pessoas. Todo mundo do Lar de Jesus, né? A gente queria pedir desculpa por esses problemas técnicos, tá todo mundo aprendendo ainda. E por esses mesmos problemas, a gente não vai conseguir passar o passe virtual de hoje. Mas a palestra em si, né? E todo o esclarecimento, assim, já faz seu papel. Nesse sentido, eu queria chamar o Heitor, que ele também é um coordenador da mocidade, para conduzir o passo final. Boa noite a todos, boa noite. Gostaria de que todos nós levássemos o nosso pensamento a Jesus, a Deus, e agradecêssemos por esse momento que nós tivemos, que pudemos estar reunidos, mesmo que virtualmente, que agradecer por estarmos recebendo esse conhecimento, essas palavras de tamanha clareza, que nos ajudem, possa ajudar a todos aqui presentes, nos ouvindo,
e que pedir a Deus para quem possa estar conosco, abençoando a nossa semana, abençoando aqueles que estão nos hospitais, doentes, sofrendo, que estão em suas casas, que estão trabalhando todos os dias para ajudar aqueles que precisam. Que Deus possa nos guiar durante a semana pelo caminho do bem, pelo caminho do amor, pelo caminho da bondade, e que possamos, Senhor, neste momento, receber as energias necessárias para a nossa restauração, para o nosso início de semana, e que o Senhor possa estar sempre conosco, nos abençoando hoje e sempre. E para encerrar este momento, rezando a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe, Senhor, entregue às tentações, mas livrai-nos de todo o mal, porque vós sois o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja.